Muito bem, então vamos iniciar a aula de hoje conversando sobre a Convenção da Arbitragem, que está expressamente prevista lá na Lei da Arbitragem, lá no artigo 3º. Essa convenção ela pode se realizar de duas formas, né? Tanto que alguns doutrinadores entendem que a Convenção de Arbitragem é o gênero cujas espécies são a cláusula compromissória ou o compromisso arbitral, ok? Nós vamos conversar sobre cada uma delas, né? Trazendo algumas informações que entendo que são importantes para vocês conhecer essa modalidade, né? De convenção de arbitragem, ok? O que vem a ser a convenção de arbitragem? Nada mais do que aquele ajuste, né? Aquela combinação, aquele acordo em que as partes estabelecem para que, na eventualidade de surgir algum conflito, né, algum litígio durante a relação contratual, que este litígio possa ser resolvido, né, pelo juízo arbitral, ou seja, que a solução do litígio, que vai versar sobre direito patrimonial disponível, conforme já sabemos disso, né, vai ser possível ser solucionado mediante o procedimento da arbitragem, ok? As espécies, então, da convenção de arbitragem que nós encontramos é a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. O que diferencia uma da outra? A cláusula compromissória, ela é definida previamente à instauração do litígio, ou seja, antes de que o litígio ocorra, numa cláusula contratual, então, vai ficar estipulado que, na hipótese de eventual litígio que possa surgir, né, esse litígio, então, possa ser solucionado mediante o procedimento da arbitragem, ok? E o compromisso arbitral é o contrário, é quando não existe a cláusula compromissória, portanto, esse compromisso ele vai ser definido no momento em que surgir o litígio, ok? E vejam que ambos têm por objetivo a instauração do procedimento arbitral. Tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral pretendem, né, que o litígio instaurado ele venha a ser solucionado pelo procedimento da arbitragem, ok, pessoal? Muito bem. Quais são os requisitos, então, da convenção da arbitragem? Aqueles mesmos, né, que nós vimos na aula passada, que é o cabimento, né? Na aula passada nós vimos o cabimento da arbitragem, hipótese de cabimento, qual é as condições que podem levar algum litígio, né, à solução pelo juízo arbitral, a capacidade das partes enquanto requisito subjetivo, e o requisito objetivo é nada mais do que a patrimonialidade e a disponibilidade do direito, ou seja, direitos patrimoniais disponíveis, certo? Vejam que a convenção de arbitragem, ela pressupõe e é realizada baseada naquele princípio que orienta, né, esses métodos de solução de conflitos, né, extrajudiciais, que é a autonomia de vontade. Então, as partes têm liberalidade para convencionar sobre quaisquer regras, procedimentos, quaisquer temas relacionados à arbitragem. Então, as partes podem convencionar que parte do litígio será levada a julgamento pela jurisdição arbitral e parte será levada, né, à via judicial. Então, diante de um conflito, poderá haver esta prévia estipulação. Parte do litígio será resolvida pelo juízo arbitral e parte pela via judicial. Também, as partes podem, desde logo, eleger o fórum para resolver certas questões, né? Como, por exemplo, a efetivação de medidas urgentes para o cumprimento da sentença arbitral. Além disso,
também as partes possuem a liberalidade de reavaliar o procedimento de arbitragem. Por vezes, inicia-se o procedimento de arbitragem e, diante da insatisfação ou inconformidade das partes, elas podem suspender e eleger que aquele conflito vá ser, então, resolvido por meio da mediação ou até por meio da conciliação, ok? Então, isto são formas de demonstrar que o procedimento da arbitragem é regulado pelo princípio da autonomia de vontade, da liberalidade das partes, ok? Qual é o papel da convenção de arbitragem, então? Primeiro, estabelecer um compromisso entre as partes, né? Obrigando-as a submeter o juízo arbitral diante de eventuais litígios que possam surgir, né? Então, no momento em que ficar estabelecido de forma expressa, mediante o consenso, o acordo, este é um compromisso que as partes estão firmando, né? Diante de um contrato. E além disto, este acordo, este pacto que é estabelecido pelas partes, elas estão abrindo mão da possibilidade de judicializar aquele litígio que possa surgir. Então, é por isso que muitos doutrinadores vão dizer que possui uma natureza híbrida, né? Porque estabelece esses dois compromissos, essas duas obrigações, né? Para os litigantes que convencionam, né, mediante uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral, ok? Vejam que, diante deste compromisso firmado pelas partes, a convenção passa a ser um pressuposto processual negativo. O que vem a ser isso? Que no momento em que está firmado o compromisso entre as partes de adotarem para a solução do conflito o juízo arbitral, elas estão automaticamente abrindo mão, né, conforme já referido, da via judicial. Consequentemente, não poderá haver a judicialização daquele conflito. Ao contrário, se porventura for judicializado e havendo a expressa cláusula contratual, né, da convenção de arbitragem através de uma cláusula compromissória, por exemplo, vai haver a extinção do processo sem o julgamento do mérito, ok? E mais uma questão importante que eu destaco para vocês, em que pese que os pressupostos processuais possam ser reconhecidos de ofício pelo julgador, né, por questão de ordem pública, por se tratar de uma matéria de ordem pública, neste caso específico, né, havendo a convenção de arbitragem, não poderá haver o reconhecimento de ofício do juízo, né, diante da cláusula, né, de compromisso firmado pelas partes. Então, deverá ser noticiado no processo que as partes convencionaram no contrato que, diante de eventual litígio, elas levariam, então, a solução para o juízo arbitral. Ok, pessoal? Cláusula compromissória. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Qual é a definição que se traz dessa cláusula? É a convenção através da qual as partes compromissadas em um contrato comprometem-se, em caso de litígio, submetê-los à arbitragem, conforme já tinha referido antes, né? Está expressamente prevista no artigo 4º da Lei da Arbitragem, cuja natureza é reconhecida como híbrida. Por quê? Porque ela representa uma promessa para que no futuro, na eventualidade de surgir o litígio, as partes irão, então, resolver esse litígio por meio, né, da adoção do procedimento arbitral. E também porque afasta, né, o julgamento pelo Poder Judiciário. Então, por isso é que se diz que a natureza é natureza híbrida, ok? Também nós vamos verificar, lá no artigo 7º da Lei da Arbitragem, o que nós chamamos de obrigação forçada. O que significa isso?
que, diante de uma expressa convenção entre as partes acerca, né, do procedimento de arbitragem mediante a cláusula compromissória, no momento em que as partes firmaram o compromisso de, diante da presença de um litígio, ser encaminhado o litígio para o juízo arbitral, havendo recusa de uma das partes, ou seja, no início do contrato firmaram concordando e depois, no momento em que surgiu o litígio, uma das partes se recusa, né, se opõe à adoção do procedimento arbitral. Então, diante disso, essa situação vai ser discutida no âmbito judicial, ok? Isso está previsto no artigo 7º, né, onde é possível, então, que a parte interessada em solucionar o litígio por meio do juízo arbitral, que promovam uma ação judicial diante da recusa da parte contrária, né, em não honrar, em não cumprir a cláusula compromissória que previu, desde logo, a solução de eventuais litígios por meio do juízo arbitral, ok? Quando isso ocorrer, existe um requisito específico que o autor da ação que vai promover via judicial a obrigação do outro, né, do outro contratante que não respeitou, que não honrou a cláusula compromissória, deverá apontar desde logo, né, indicando qual é o objeto, qual é o litígio que está sendo encaminhado para a arbitragem, ok, pessoal? Muito bem. Ainda nessa cláusula compromissória, conforme disse para vocês, as partes convencionam. Então, elas poderão estabelecer várias situações que poderão, né, desde logo ficar definidas na cláusula compromissória para evitar que haja dúvidas a respeito de que forma poderão ser encaminhadas as questões, né? O procedimento, a escolha de árbitro, enfim, então tudo poderá, desde logo, ficar expressamente definido na cláusula compromissória, ok? Inclusive, poderão indicar o tribunal arbitral ou alguma entidade especializada para que, havendo a necessidade de utilizar da arbitragem, possa ser, então, observado esse procedimento que é estabelecido pela instituição que foi escolhida. É o que a doutrina chama de arbitragem institucional. Então, existem algumas instituições especializadas que trabalham exclusivamente com a arbitragem, né? Isso tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. E as partes poderão, desde logo, né, indicar, se manifestar pela escolha de uma dessas instituições para que, em caso de eventuais litígios, possa ser, então, encaminhada para determinada instituição. Eu trago ali algumas indicações para vocês, né, de instituições que nós temos dentro do nosso cenário nacional, como o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o CBMA, a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial, também a Câmara de Comércio Brasil-Canadá e ainda a American Arbitration Association, que é uma instituição internacional que também, né, poderá, diante, né, de contratos internacionais, resolver eventuais litígios, né, que possam surgir durante a relação contratual, ok? Também é possível que, diante desta autonomia, dessa liberdade que as partes possuem, estabelecerem a chamada arbitragem ad hoc, ou seja, somente para determinadas hipóteses, né, determinadas situações, determinado tipo de litígio que possam surgir e poderá então ser desde logo estabelecida a instituição da arbitragem
ad hoc. E isto poderá ser expressamente previsto na cláusula compromissória, que vai estar inserida no contrato, ou até em um documento avulso, um documento diverso, né? Desde que este procedimento seja acordado entre as partes, né? Ou seja, tem que haver a previsão expressa na cláusula compromissória, seja fixado pelas partes ou diante da ausência desta convenção entre as partes, o próprio árbitro poderá então fixar, ok? A cláusula compromissória, ela exige um requisito formal, que é a forma escrita. Então, deve estar expressamente escrita no contrato, aonde as partes estão acordando que futuramente poderão se utilizar do procedimento arbitral. Esta forma escrita poderá também estar manifestada em um documento avulso, desde que esse documento faça referência ao contrato que está sendo, né, entabulado pelas partes, para que no futuro, então, diante de eventual necessidade, possa, né, ser utilizada a arbitragem como método, né, alternativo para compor aquele litígio, ok? Isso está expressamente previsto no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei da Arbitragem. E nos contratos de adesão, como é que se realiza? É possível também, né, que haja expressa previsão da cláusula compromissória nos contratos de adesão, com uma condição: que o aderente ele tenha se manifestado, né, ele próprio, para instituir a cláusula de compromisso entre as partes, né, ou ainda concordar expressamente com a sua instituição. Então, se porventura o aderente não foi ele que teve a iniciativa de estabelecer aquela cláusula compromissória, ele, no mínimo, deverá concordar para que essa cláusula seja válida quando se trata de contratos de adesão. E aí nós vamos ter, ali no parágrafo 2º do artigo 4º, uma exigência maior ainda, que diz respeito que essa estipulação de cláusula compromissória em contratos de adesão deve estar destacada, deve estar salientada. Normalmente deve estar em negrito, ok? Quais são as espécies de cláusula compromissória? Existem duas modalidades, que são chamadas de cláusula compromissória cheia ou determinada e cláusula compromissória vazia ou indeterminada. O que vem a ser cada uma delas? A cheia ou determinada é aquela cláusula compromissória que ela preenche todos os elementos necessários para a instituição do procedimento de arbitragem. Então, todos os elementos, desde a indicação do árbitro, da instituição, das regras do procedimento. Então, por isso ela é cheia, ela é completa, ela é determinada. Diferentemente da cláusula compromissória chamada vazia ou indeterminada, é quando não estão presentes todos os elementos necessários para a instituição do procedimento de arbitragem. Então, eu trago um exemplo aqui para vocês, por exemplo, quando não está expressamente, né, determinada a escolha do árbitro, desde logo, não contemplando, então, todos os elementos, nós vamos chamá-la de vazia ou indeterminada. Nesta cláusula vazia, cláusula compromissória vazia ou indeterminada, diante da presença de eventual controvérsia, discussão a respeito, por exemplo, da escolha do árbitro, poderá, então, as regras serem estabelecidas diante, né, muitas vezes de falta de consenso, de discussões em que as partes não conseguem chegar a um consenso. Isso poderá ser resolvido
então, diante da ausência de consenso, poderá ser resolvido pelo Poder Judiciário, conforme está expresso no artigo 7º da Lei da Arbitragem, ok? Ainda, nós temos a característica da cláusula compromissória como sendo uma cláusula autônoma em relação ao contrato na qual ela está inserida. Então, ela não possui qualquer vinculação ao objeto do contrato, por isso a autonomia da cláusula compromissória. Tanto é que eventual nulidade ou vícios que porventura possam se fazer presente no contrato, eles não acarretarão, não contaminarão a cláusula compromissória, ok? E ainda é possível haver na cláusula compromissória a previsão de que algumas etapas possam ser realizadas conforme o interesse das partes, de acordo com a manifestação das partes. É o que nós chamamos de cláusula compromissória escalonada, aonde, por exemplo, a cláusula pode determinar que, em caso de determinado conflito, as partes primeiro devem seguir o procedimento da mediação e, não sendo possível, né, a solução do conflito por meio deste procedimento de mediação, então passará a ser utilizado o procedimento de arbitragem. Ok, pessoal? Agora vamos conversar um pouquinho a respeito do compromisso arbitral, que nada mais é do que aquele acordo, né, que as partes realizaram no momento em que surgiu o conflito. Então, veja, a cláusula compromissória é antes, né, há uma prévia estipulação pelas partes, e aqui no compromisso arbitral é um compromisso, é o acordo, é o ajuste no momento em que surge o conflito, ok? Independentemente de ter a cláusula compromissória ou não. Em que hipótese poderá haver o compromisso arbitral? Diante da cláusula compromissória indeterminada ou vazia, conforme nós referimos, né? Então, formado o conflito, as partes podem ajustar as regras e as condições da arbitragem por meio do compromisso arbitral, diante da hipótese de não ter sido estipulado, né, na cláusula compromissória, por exemplo, né, a forma como seguirá o procedimento. E ainda, diante da ausência da cláusula compromissória no contrato. Então, são essas duas hipóteses de cabimento, né, do compromisso arbitral quando não está expressamente previsto ou diante da cláusula compromissória previamente estabelecida, não contemple todos os elementos necessários para o procedimento de arbitragem, ok? Quais são as modalidades do compromisso arbitral? Nós temos duas modalidades, é o judicial e o extrajudicial. O judicial, obviamente, quando celebrado perante a autoridade judicial, né, no curso de um processo, de uma ação judicial, aonde será então tomado a termo este compromisso. Então, as partes vão se manifestar oralmente perante a autoridade judicial, que reduzirá a termo esta manifestação, conforme está previsto no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei da Arbitragem. E a extrajudicial, obviamente que fora, né, da relação processual. E ela se dará, então, este procedimento, né, poderá se realizar por meio de uma escritura pública, um instrumento público, ou por meio de um instrumento particular. Quando for formalizado o compromisso arbitral por meio de um instrumento particular, é necessária a assinatura de duas testemunhas nesse procedimento, ok? Quais são os requisitos formais para este compromisso arbitral? Nós vamos ver que a lei da arbitragem, ela traz, né, de forma expressa os requisitos formais obrigatórios e os requisitos formais facultativos. Obrigatórios são aqueles sem os quais, né, não poderá se realizar o compromisso arbitral, estão expressamente previstos nos artigos 10 e 11 da Lei da Arbitragem,
que são qualificação completa das partes, qualificação do árbitro e a identificação da instituição encarregada pela indicação do árbitro, se for o caso. Então, se as partes não escolheram o árbitro, né, e indicaram uma instituição que é a arbitragem institucionalizada, conforme referido, né, essa instituição também deverá, né, ser qualificada para que se conheça a origem, a procedência da indicação do árbitro que atuará naquele procedimento. Definição do objeto. Aqui tem uma finalidade específica. O objetivo é verificar tão somente se o objeto da arbitragem diz respeito a bens patrimoniais e disponíveis, né? E ainda, como requisito obrigatório, a definição do local em que será proferida a sentença arbitral, até para se verificar se essa sentença vai ser uma sentença nacional ou internacional. Ok, pessoal? E os requisitos facultativos estão estabelecidos, né, de forma expressa ali no artigo 11 também, aonde nós vamos verificar algumas hipóteses, como, por exemplo, o local onde será realizada a arbitragem, ou ainda a autorização para que o árbitro julgue por equidade, que nós vimos que a arbitragem pode se realizar, né, por direito ou por equidade, né? Claro que várias outras disposições estão expressas ali que poderão ser adotadas no compromisso arbitral pelas partes, se assim desejarem, ok? E quando é que se extingue esse compromisso arbitral? Também a lei traz no artigo 12 as hipóteses de extinção. Quando houver recusa do árbitro, claro que antes de instituído o procedimento arbitral, ou seja, quando houver a escusa, porém, desde que haja expressa manifestação das partes em não concordarem com uma substituição. Então, lá desde o início, né, onde as partes, né, vão ajustar o compromisso arbitral, elas poderão, desde logo, se manifestar pela não substituição do árbitro, aquele árbitro que foi indicado, que é escolhido, que é da confiança, né? Então, diante da manifestação expressa de não aceitação de eventual substituição, havendo a recusa do árbitro, haverá então a extinção do compromisso arbitral, bem como a hipótese de falecimento ou impossibilidade do árbitro proferir, né, o seu voto. O que significa? Pode haver, né, no curso do procedimento que o árbitro venha a ter seja cometido de uma doença que ao final esteja impossibilitado, né, de proferir o julgamento, e a questão do óbito também, né, pode ocorrer. E por fim, a perda do prazo. Vejam que lá no início, no procedimento, né, nós vamos conversar, na aula passada já conversamos um pouco, nós vamos continuar ainda tratando da arbitragem. Nós vamos verificar que as partes, desde logo, podem estabelecer o prazo para o qual o árbitro deverá, né, proferir a sentença arbitral. Então, diante do não cumprimento do prazo, haverá, então, a possibilidade de ser extinto o compromisso arbitral. Claro que aqui, pessoal, nós não podemos deixar de flexibilizar esta hipótese em razão de que, obviamente, o árbitro vai ser, né, comunicado, vai ser, né, intimado, enfim, para que ele possa se manifestar acerca do não cumprimento, justificando o motivo pelo qual ele não está cumprindo o prazo que as partes estabeleceram lá no início, né? E aí, então, diante de a justificativa não ser acolhida, não ser aceita, né, poderá haver, então, a extinção do compromisso arbitral. Ok, pessoal? Então, eram estas as informações que eu tinha para apresentar na noite de hoje a respeito da Convenção de Arbitragem.